Oi, oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou Nena Olive e esse daqui é o Ministério Infantil Sem Segredos. Nós estamos falando sobre atribuições do monitor. Isso significa que é regra para todo mundo? Não, isso significa apenas, somente que aqui na igreja a gente procede dessa maneira porque a gente acredita que é uma forma, digamos que simples de fazer as coisas e uma forma que tem atendido as nossas necessidades, e a gente chega a essa conclusão de determinar atribuições de cada pessoa, não do que é regra na minha igreja e tem que ser regras universais, não. É uma regra que pra gente dá certo, mas que talvez na sua igreja essas regras precisem ser remanejadas, repensadas, porque aqui a gente tem um objetivo, aqui a gente trabalha de uma forma, talvez na sua igreja sirva como parâmetro, mas aí você vai mexer nessas regrinhas que a gente coloca aqui, né? Falando de atribuições, a gente já falou das atribuições do coordenador, como é aqui, as atribuições do professor, como é aqui, do monitor nós estamos falando agora. No vídeo anterior a gente falou sobre o monitor conhecer seu ambiente e se apropriar desse ambiente de forma a saber onde estão as coisas, para numa emergência ele não interromper o professor para perguntar, por exemplo, onde tem papel, onde tem lenço para limpar o nariz de fulano, ou tem um termômetro aí, mais ou menos nesse sentido. Então é importante que o monitor conheça bem as crianças, conheça bem o espaço, onde está tudo. E para isso é preciso que esse espaço esteja organizado, não é verdade? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o cuidado que os monitores precisam ter, e agora também estou falando de uma atribuição primária e não de uma atribuição secundária. Se você acompanha os vídeos, você vai saber qual é a diferença, mas eu vou te relembrar. A primária é aquela que é a atribuição do monitor mesmo. A secundária são atribuições que são mais do professor do que dele, mas ele, enquanto um discípulo, enquanto um aprendiz, ou talvez enquanto um professor já pronto, ele precisa saber, precisa se envolver, tá? Mas uma atribuição secundária, por exemplo, do monitor é participar da elaboração das atividades, dos projetos, das ações, junto com a equipe do Departamento de Educação, que é o coordenador, o professor e o monitor. Não é, tá vendo, que elaborar atividades não é uma atribuição primária do monitor, mas é uma atribuição primária do professor, mas nada impede que ele esteja ali junto com o planejamento. E no vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre um aspecto que eu deixei passar no vídeo anterior e que é de fundamental importância, que é o que a criança come dentro da igreja. Por isso que é importante a gente fazer a ficha para saber se essa criança é intolerante a alguma coisa. E o monitor, ele precisa estar atento a essas coisas, porque às vezes a criança vem para a igreja, a gente serve para ela algum alimento com um tipo de corante que ela não pode, aí a gente oferece e ela, no desejo mesmo de comer aquilo, ela não lembra: olha, eu não posso porque tem corante amarelo. Tem criança que, por ter passado mal, por ter inchado, por ter se coçado, por ter vomitado muito, por ter tido uma disenteria ou algo parecido, ele já tem medo, ele já vai avisando: não posso presunto, não posso salsicha, esse corante amarelo eu não posso. Então tem criança que já lembra, gente, mas tem criança que é diabético, por exemplo, e você chega e oferece um doce para ela, depois o pai fica com a cara desse tamanho porque você ofereceu um doce para uma criança que não pode, e a criança não se controla e aceita. Depois ela vai falar assim: a tia me deu, entendeu?
Eu deixei passar isso no outro vídeo, mas isso é muito importante. O monitor, ele deve conhecer a criança e deve estar atento a essas coisas. Ó, o lanche hoje tem salsicha. Eita, e agora, gente? Fulano não pode, porque tem um corante lá na salsicha que ele não pode. Ah, a festa de aniversário do fulano, só pra velhinha. Aí tem lá, glacê, corante amarelo. Aquela outra criança não pode. E às vezes a gente tem que estar atento a essas coisas. Você vê como são pormenores? Exatamente, o monitor ele precisa conhecer a criança. Lembra que eu falei no vídeo anterior, gente? Me perdoe porque eu esqueci de falar isso no vídeo anterior. Mas as questões alimentares, por favor, monitor, ajuda aí, ajuda o professor, ajuda o coordenador nessas questões. E você só vai conseguir ajudá-lo se você conhecer as crianças, se você souber que fulano tem intolerância a isso, que Deltrano não pode aquilo. E aí você, na hora de tudo, você precisa pôr a sua mente para funcionar ali e falar, o que é que nós vamos comer? Ah, todo mundo pode comer isso. Na maioria das vezes, as próprias crianças já estão bem treinadas, bem, como é que eu vou falar, orientadas pelas famílias a não participar de tal alimento, porque sabe que é alérgico e tudo. Então elas mesmas se policiam e têm medo e falam, olha, esse corante eu não posso. Ou esse refrigerante aí, esse caramelo não sei das quantas que tem no refrigerante, eu não posso, mas o de limão eu posso porque não tem, entendeu? Então as próprias crianças ajudam a gente, mas se tem aquela que só precisa de alguém para pôr a culpa e comer e depois falar, foi a tia que me deu, aí a gente precisa ficar com a pulga atrás da orelha e ficar atento a essa situação. Então, querido monitor, não esqueça, é de sua atribuição primária ajudar o professor referente a essas coisas, na questão mesmo do cuidado das crianças. Por isso, nós precisamos conhecê-las bem. Na nossa ficha que a gente faz quando a criança vem para o Ministério Infantil, não pode faltar lá a perguntinha, tem alergia, tem alguma restrição alimentar, porque isso vai ser muito útil para a gente. Fica na paz do Senhor, anota aí, porque isso é muito sério e se você ficar atento a isso, você vai se livrar aí de muitas preocupações futuras, de muitos problemas. Sempre fique atento a isso daí. Quanto à alimentação, gente, como eu pude esquecer de falar isso no outro vídeo, tá? Mas aí deu tempo, né? De falar, anota aí, não esquece não, preciso conhecer minhas crianças, principalmente as questões alimentares, quem tem alergia do que, quem tem intolerância do que. E fica na paz do Senhor, meu lindo, minha linda, e a gente se vê no próximo vídeo, eu creio, eu espero em Deus que seja assim. Tchau! Até amanhã. Tchau. Falou.